vamos continuar aqui, queridos. Vamos falar sobre o crente e o louvor. A primeira coisa que vamos falar aqui é a oferta. Ela é sacrificada, queimada, oferecida a Deus. Para o louvor a Deus é necessário estar limpo diante do Senhor, totalmente livre do pecado. Com o culto, como falamos no início aqui, um culto com entendimento. Romanos 12, verso 1, com racionalidade. Segundo, uma vida de louvor e adoração é uma vida de intimidade com Deus. Ou seja, precisa estar no altar de Deus e que exala para o céu nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração ao Senhor. O louvor e a adoração tem como objetivo trazer manifestações de Deus na nossa vida. E essa manifestação é a prova de que Deus recebe o nosso culto. Queridos, vamos oferecer um culto ao Senhor de maneira limpa e verdadeira, para que este encontro seja marcado pela manifestação poderosa e gloriosa do Deus vivo. Quarto, no culto é necessário que seja envolvida toda a nossa estrutura. De que estrutura eu estou dizendo aqui? Corpo, que representa o átrio, alma, que representa o lugar santo, e o espírito, que representa o santo dos santos. Ou seja, então precisamos ter o quê? Corpo, alma e espírito. Não é o corpo estar presente na igreja, né, e a mente está vagueando longe, a alma está longe, e o espírito, né, ali clamando por Deus, e nós estamos apenas de corpo presente. Nós precisamos estar completamente entregues à adoração ao Senhor, de corpo, de alma, de espírito. O que é isso? Físico, entendimento, né, sentimento e o espírito, né, que é voltado para Deus, para que nós entregamos a nossa adoração. Queremos falar também da música na casa de Deus. A música na casa de Deus hoje, irmãos, é que tem tem trazido um pouco de preocupação, né, a nós quanto pastores, a líderes, porque a música, ela sempre foi uma parte importante da adoração, mas nós precisamos ter a ciência, como falamos na aula passada, em relação aos louvores que nós vamos ministrar na casa de Deus. Por quê? Porque, como nós já falamos, né, a música nos envolve. A música, ela é importante na vida religiosa, é de suma importância na adoração do povo de Deus para Deus, né? E essa adoração é a resposta que o homem, né, ou seja, a resposta do homem para Deus, né? E que aquilo que ele faz, a adoração com música faz parte da essência do verdadeiro culto a Deus. Inclusive, vale lembrar que essa questão de instrumentos, de musicalidade, né, de canto, quem introduziu isso no culto, a questão de instrumentos, foi o próprio rei Davi que trouxe isso, né, essa inovação no culto, essa inovação na questão de adorar a Deus, né, trazendo a arca, ele traz ali saltério, harpas, então ele introduz, né, esses instrumentos no culto, que até então não tinha, né, diretamente. Então Davi ele introduz, então toda a música voltada para Deus, né? Então Deus ele criou a música, ele se alegra com os nossos louvores e com os nossos cânticos, que mostram o conhecimento que temos de sua pessoa. Ou seja, a partir do momento que eu vou conhecendo a Deus, eu vou me envolvendo mais com Ele. A partir do momento que eu conheço a Deus, eu me envolvo mais com Ele. E a música é fruto do meu conhecimento para com Deus. O tanto que eu vou conhecendo, eu vou me envolvendo musicalmente com o Senhor, louvando, adorando através da música. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo e canta juntamente com ele. Em Sofonias 3,17. O louvor e a adoração devem ser direcionados ao Senhor, por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Nós devemos adorar a Deus, né, por quem Ele é e por aquilo que Ele faz também. Porque eu quero só abrir aqui um parênteses, né, só para uma observação. Há um cântico muito bonito aí que diz: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que nós temos que adorar por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Então está aqui, João capítulo 4, verso 24, 2 Samuel 7, verso 22,
né? E tem todos os textos aqui. Romanos 11, 36, Romanos 14, verso 11, Salmos 16, verso 2, Salmo 95, verso 6, Salmos de número 103, verso 1 e o Salmo de número 145, verso 3. Então não adorar Deus só por quem Ele é, mas por aquilo que Ele faz, né? A música e o louvor falam conosco, mexe com a nossa alma, com o nosso espírito, mexe com o nosso corpo. O louvor, ele atinge o céu. A música, ela tem um poder, querido, de mexer com os nossos sentimentos. A música tem esse poder de mexer conosco, de tal forma que nos faz alegrar, nos faz sorrir, e tem músicas que nos faz chorar. Tem louvores que nos faz alegrar, e tem louvores que nos fazem chorar também, né? Porque a música, ela é muito na questão de alma, na questão de sentimento, né? Na questão de falar conosco, né? Lá no íntimo, toca o sentimento que nós temos. Infelizmente, o que vemos hoje são louvores antropocêntricos, onde canções colocam o homem, suas ações, seus anseios, desejos, ambições, como centro do louvor. É por isso que eu falei, nós precisamos ter cuidado, né? Que o louvor, ele não pode ser antropocêntrico. O louvor precisa ser cristocêntrico. Em nossos dias nós vemos uma onda de falsa intimidade dentro da igreja em relação a Cristo, onde alguns louvores o tratam simplesmente como você. É como se eu estivesse falando com qualquer pessoa, né? Você tratando Jesus de você, quando a Bíblia ela diz que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o advogado fiel, Ele é o intercessor, Ele é o mediador. Então como é que nós podemos tratar o Senhor Jesus de você? O salmista ele diz, né? Diga o Senhor ao meu Senhor, né? Às vezes, quando nós vamos diante de uma autoridade, nós tratamos a autoridade, não tratamos essa autoridade de você, nós tratamos a autoridade por um homem comum como o Senhor. E o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, nós tratamos como você. Isso é uma falsa intimidade. Porque se eu tenho intimidade com Ele, Ele me chama de amigo. Chama você de amigo. Mas não me dá o direito de chamá-lo, de tratá-lo como você. Apesar de ser um pronome de tratamento, mas não cabe tratando-se do Senhor Jesus, da pessoa de Jesus. Então, por isso, quando nos referimos ao Senhor Jesus, né, temos que referir a Ele como Senhor, porque Ele é o Senhor. A Bíblia diz que diante dEle, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor. Então, não cabe aqui esse pronome de tratamento em relação à pessoa de Jesus. Cabe a Ele ser chamado de Senhor, né? Então, essa falsa intimidade, tem se criado essa falsa intimidade nos nossos dias, essa falsa intimidade, né, no meio cristão, né, a chamada música gospel, né, com essa falsa intimidade. Aí você vai falar, mas você não convive com a pessoa, mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, queridos, tomamos nosso cuidado em relação a isso. E o profeta Amós, no livro de Amós, capítulo 5, verso 23, e também no livro de Isaías, diz, porque canta a glória para o homem, o louvor é para o homem, né? Então temos que ter cuidado com isso, porque às vezes nós queremos louvor, adoração para nós, quando tem que ser direcionado para Deus, né? Então, é como dizia um amigo lá da faculdade, louvado seja eu e exaltado eu também, né? Então temos que ter cuidado com isso, porque louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor para todo sempre, para nós não cairmos nessa armadilha de Satanás. Porque o Senhor Jesus disse, a palavra diz que o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então tomemos cuidado em relação a isso. O louvor deve exaltar a glória de Deus, a majestade de Deus, exaltá-lo por quem Ele é, exaltar o poder de Deus, os atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua onipotência, a misericórdia de Deus, que essa é a causa de não sermos consumidos, e a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, as obras de Deus, a criação, a redenção,
a obra que ele realizou na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus. Então, o nosso louvor para ele. O louvor deve ser cristocêntrico. Temos que exaltar a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra na cruz, cantar o Evangelho, pregar, cantar canções, cantar a redenção, cantar a propiciação, a expiação, a obra substitutiva de Cristo na cruz. O que é isso? Era para eu estar na cruz, era para você estar na cruz. E ele substituiu a mim e substituiu a você. Por isso que hoje nós temos livre acesso, e muito mais ele fez. Porque além de nos substituir, ele rasgou o véu que fazia a separação. E hoje nós temos livre acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus. Como que eu vou chamar ele de você? Não pode, querido. Preciso chamá-lo de Senhor, o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Exemplo, e aqui eu quero colocar dois exemplos. Um exemplo de louvor, antropocêntrico, e um exemplo de louvor de um cântico que é cristocêntrico. Por exemplo, peguei somente um, não quero comentar muito aqui que não vai dar tempo, mas um louvor antropocêntrico, uma canção que nós gostamos, que nós cantamos, mas que traz uma realidade. Por exemplo, aquele que fala, um louvor que diz, restitui, eu quero de volta o que é meu. E aí paramos pensar que restitui o quê? Porque a Bíblia diz que quando nós deixamos o mundo, ficou tudo para trás. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então eu quero... Então em relação à questão de restituição, está lá no livro de Levítico, como era feita a restituição. A restituição era feita quando a pessoa entregava um terreno, aquela pessoa perdia por uma dívida, a pessoa ficava sem aquele imóvel durante 6 anos, e no 7º ano era restituído. Então em Números também fala, Lucas também fala, Zaqueu falando, se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu ele vai além do que dizia a lei, essa é a restituição. Mas dentro do louvor, eu quero de volta o que é meu, Então o que nós tínhamos? Nós não temos nada, queridos. Então o que eu quero? Restituição de quê? A igreja não é imposto de renda para você pedir restituição a Deus, de nada. Mas Deus tem coisas novas para mim, Deus tem coisa nova para você. Desde o momento que Cristo seja o centro da minha adoração, da sua adoração. Vai falar, pastor, mas um louvor realmente é muito bonito o louvor. Mas precisamos ter cuidado, amados. Cuidado na situação. Porque quando, no nosso caso, não é restituir. No nosso caso, se porventura o inimigo tomou alguma coisa que nós deixamos uma brecha, porque o inimigo ele só vai entrar na nossa casa, na vida do crente, só vai fazer bagunça por 2 motivos. Um, se Deus permitir, e o outro, se nós abrirmos a porta. Se Deus não permitir e nós não abrirmos a porta, ele não vai entrar. Mas se nós abrirmos a porta, ele vai entrar. E aí não é restituição. Nós temos que ir lá e tomar de volta o que o inimigo nos roubou. Mas pastor, de onde está tirando isso? A Bíblia fala, mas lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, no verso 18, do 1 a 18 ali, peguei somente essa parte aqui rapidamente, que Davi ele sai para uma guerra, e quando ele está na batalha, os amalequitas vão até a sua cidade, na cidade de Ziclag, eles levam as mulheres de Davi cativa, levam o povo cativo, e quando Davi volta, a cidade está ali em ruínas. Davi ele chora, juntamente com seus valentes. Davi ele chora, ele pranteia, mas ele não fica se lamentando. E a Bíblia diz que logo o seu espírito é reanimado, e ele chama os seus soldados e fala, não, nós vamos lá e vamos pegar de volta as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos bens. E Davi ele vai e ele traz de volta tudo aquilo que o inimigo tomou dele. Então, amado, se o inimigo tem tomado alguma coisa, você não é pedir restituição, é você ir atrás, é batalhar, é guerrear no joelho, é guerrear na oração, é guerrear no jejum, guerrear na palavra e tomar de volta aquilo que é seu. Seu por direito, seu por herança. Porque a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar, porque nós estamos debaixo da proteção, debaixo da mão de Deus. O maligno não pode nos tocar, a menos que nós, como falei, 2 motivos: ou abrimos a porta, ou permissão do Senhor. No caso de Jó, foi permissão do Senhor. No caso de Jó, Deus permitiu, mas são essas 2 situações. Então, você que está
que está nos ouvindo, nos vendo aí, né, você preste atenção. E a outra coisa, o outro exemplo de louvor, né, que eu quero deixar aqui para os irmãos, eu sei que muitos não vão concordar, mas a realidade é essa. Né? Os louvores, hoje nós temos que filtrar na verdade, porque muito louvor está sendo antropocêntrico e não cristocêntrico. O outro louvor, né, é um louvor, um cântico muito antigo, né, que ele diz, fala do Evangelho, prega o Evangelho através da letra da canção, que falou: com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Aqui nós vemos a teologia, aqui nós vemos a doutrina bíblica, em 2 frases apenas, né? Não vamos cantar o cântico todo, mas aqui nós vemos a doutrina da salvação, Deus em busca do perdido, entregando o seu Filho, derramando o sangue de Jesus na cruz, para salvar a mim e a você. Infelizmente, não cantamos mais esses louvores, porque julgamos desatualizados. Mas quero dizer que esses cânticos sempre estão atualizados, porque é a palavra de Deus sendo cantada. Salmo 119, verso 54. Canta as Escrituras, canta a palavra. Colossenses 3,16. Por que Paulo ensinou isso à igreja de Colosso? Por que Paulo ensinou à igreja de Colosso a cantar a palavra? Porque a igreja de Colosso estava sendo atacada por uma seita do primeiro século chamada gnosticismo. Era uma seita que tinha um conhecimento elevado, acima das Escrituras, eles achavam, e que negavam, por exemplo, a encarnação de Jesus. Eles negavam que Jesus encarnou, que Jesus era um homem. Eles negavam que Jesus havia encarnado. Paulo, então, dá uma ideia para a igreja. Né? Como combater o gnosticismo? Ensinando a doutrina através do louvor, cantando a doutrina, ensinando a justificação pela fé no louvor, santificação no louvor, evangelho no louvor, oração no louvor, expiação no louvor, ensino e doutrina. E toda doutrina, queridos, toda doutrina está na palavra de Deus. Não estou falando de uso e costume, estou falando de doutrina. A doutrina é bíblica. Uso e costume é coisa de homem, mas doutrina é bíblica. Né? Temos que ter cuidado com isso. Né? Porque tem muita gente que confunde doutrina com uso e costume. Então a doutrina ensina a doutrina, porque ele sabe que a música tem o poder de influenciar como nunca, porque a música forma opinião, a música forma pensamento, a música tem o poder de persuadir e convencer pessoas. Agora eu quero falar de um ponto aqui, o último ponto que nós vamos falar é em relação aos ministros de louvor, a preparação. Os ministros de louvor precisam estar preparados, precisam ler, estudar, meditar na palavra, investir tempo em oração, em jejum. O ministro de louvor ele precisa estar preparado para levar a adoração diante de Deus, não só dele, mas de toda a igreja. O ministro de louvor, né, é quem está conduzindo a adoração a Deus. Então precisa ter sensibilidade também para entender a direção que o Senhor está trazendo para o culto. Qual é? Saber também o ambiente, ter um conhecimento de ambiente do louvor, né? Saber qual o ambiente que é, se é ambiente de louvor, se é ambiente de adoração, se é um ambiente profético, se é um ambiente de guerra. O ministro de louvor precisa ter sensibilidade. Né? Conclusão, queridos, o que nós concluímos? Concluímos que Deus ele é dinâmico e quer trazer algo novo para o seu povo. Deus quer que haja manifestações sobrenaturais, como curas, batismo no Espírito Santo, cânticos espirituais, etc. O louvor deve ser para elogiar a Deus, honrá-lo e mostrar gratidão. O louvor pode ser de várias formas aqui, como já falamos, mas que o objetivo seja um, que o foco seja um, seja Deus, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.